Capítulo de número 29. Vamos ler o verso de número 10 a 12. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 29. Vamos ler o verso de número 10 ao verso de número 12. Quem achou pode ler. Graças te damos. O que Davi ele vai dizer nessa sua oração de exaltação ao Senhor? Algumas coisas que o próprio Cristo ele fala no final da oração do Pai Nosso, que ele nos ensinou. E ele vai dizer, Davi, nessa daqui, logo no início, no verso de número 10, ele louvou o Senhor perante. E ele diz, não só bendiz o Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. E ele começa, teu é o poder. E também, isso aí no verso de número 11, ele diz, teu poder, a majestade, tudo é teu nos céus e na terra. Senhor, é o reino. Ou seja, ele já está dando, teu é o poder, teu é o reino. E por final, teu reino, o poder e a glória. Quando chega no verso 12, ele diz, riquezas e glórias vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer, tudo a força. E aí ele encerra exatamente dizendo que é a glória de Deus para todas as coisas, embora a gente receba alguma coisa da parte de Deus, como Davi recebeu o trono, se estabeleceu e recebeu uma dinastia, coisa que Saul foi rejeitado e sua descendência. Embora Deus tenha exaltado Davi, ele diz claramente, riquezas e glória vêm de ti, porque a ti pertence toda a glória. Então, quando Cristo está relacionando a sua oração final e ele diz, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória, ele está falando claramente que tudo provém dele, somente dele. E de maneira que a gente não pode, de forma alguma, achar que a gente tem domínio ou recebe alguma coisa por nós mesmos. Mas isso vem do próprio Senhor. Eu queria que você agora abrisse sua Bíblia em 2 Pedro, já no Novo Testamento, capítulo de número 2. No verso de número 9. Segunda Pedro, capítulo de número 2, verso de número 9, ele diz assim, Pedro, escrevendo, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. O que Pedro ele começa a dizer exatamente, se tudo está na mão de Deus, se todo é o reino dele, tudo, e o reino não se restringe somente à igreja do Senhor, àqueles que fazem parte e declararam o seu coração para viver e servir ao Senhor, mas o reino é todo esse universo, e a igreja ela é um arauto desse reino, é ela que tem as chaves do reino de Deus, que abre a porta por meio da pregação do Evangelho, por meio do testemunho de sua vida, ela ensina quem
verdadeiramente Deus é. E por meio desse ensino é como se a gente tivesse a gente tivesse as chaves para abrir a porta ou fechar a porta. De maneira que muitas pessoas, fecham a porta do Evangelho a outras pessoas. E por que se fecha? Mancida, por que a gente fecharia a porta do Evangelho para uma pessoa? Como a gente consegue fechar a porta do Evangelho para alguém que não conhece Cristo, que não conhece Deus, que não conhece nada sobre Deus? Como a senhora fecharia essa porta? A senhora acha que não fecharia? E o senhor, irmão Jay? Não tem explicação? Eric, como tu fecharia a porta? Vamos supor, tua irmã não conhece Deus. Não falando sobre Deus para ela? Pode ser também. Se eu não falar, ela não ouve, né? Se for só ele o único a saber de Deus, se ele não falar, acabou ela. Mas, ainda assim, considere outra situação. Se você falar e dizer exatamente, Angelina, Jesus te ama, Jesus morreu por ti, Angelina, muda a tua vida, faz isso, faz aquilo outro, te entrega para o Senhor, entrega, pronto, beleza. Tu acha que a porta se abriu para ti? Não. Por que não? Só dele falar já é salvação, já abre a porta? O que se exige mais? Praticar. Embora o Eric não tenha o poder de convencer o coração da Angelina ou qualquer outro pecador a voltar-se para Deus, a se virar para Deus, a ser salvo, a palavra aberta para nós, ela é uma palavra que já por si só, ela mostra o Evangelho, porque se o Evangelho se calar, não tem como alguém ser salvo. Muito bem, mas existe um outro ponto a respeito do Evangelho que a gente tem que entender, que o Deus, ele usa não somente as palavras, mas também os nossos comportamentos. E aqui entra um detalhe, muitas vezes a gente tem a palavra correta, a teoria muito certa, a lógica muito bem equilibrada, todo mundo é capaz de entender o que sai de nossas bocas, mas eles leem muito a nossa coerência. Você diz que não é para comer açúcar, você está comendo. Quando a Angelina vê um negócio desse, disse, tu disseste que é para mim não comer açúcar, como agora eu estou te vendo comer açúcar e tu queres me dizer que eu tenho que não comer açúcar? Porque para ti pode e para mim não pode. Quando Deus ele fala que Deus deu as chaves do reino para nós, sim, é verdade, Ele deu a chave porque por meio da pregação uma pessoa pode receber. E isso também, muitas vezes as pessoas se apoiam e dizem, ele nem anda direito e quer ensinar para mim. Aí a gente entra na justificativa que a gente não precisa caminhar com Deus só por causa de A, B, C, D e talvez um monte de gente não caminhe com Deus. Então, por causa disso, eu estou desculpado, porque as pessoas estão andando errado, falam uma coisa e vivem outra. Eu é que não quero entrar nesse evangelho. Dá para entender, ou dá para parecer que ela tem uma desculpa para não aceitar o Cristo, de não aceitar a verdade, de não viver essa verdade devido ao comportamento de outras pessoas que não é coerente com aquilo que prega, com aquilo que fala, com aquilo que acredita, ou pelo menos verbaliza isso. E aqui a gente tem que tomar dois pontos extremamente cuidadosos no Evangelho. Fato é que o nosso comportamento pode afastar uma pessoa ou pode trazer a pessoa para Cristo. É verdade isso. A forma como a gente trata as pessoas, a forma como a gente vive esse evangelho, muitas vezes pode ser uma porta fechada para nós e a gente diz, a gente já não tem vontade de andar com Deus. E ainda batendo a porta na nossa cara, aí que fica melhor ainda, né? Eu já não queria mesmo, tu bater a porta era melhor ainda para mim. Vou virar as costas e vou me embora. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto que a gente tem responsabilidade, sim, dentro do reino de Deus, quando a gente não vive a verdade. A gente é responsável, sim. Vou citar duas coisas. Abra sua Bíblia aí, livro de
Ezequiel, capítulo de número... Capítulo número 3. Errei, é 33. Eu lembrei 33, eu disse, será que é o 3 que é o chamado dele? Ah, não, é 33. Ezequiel, capítulo de número 33, diz assim: o dever do verdadeiro atalaia. De quem? Do verdadeiro atalaia. Atalaia nada mais é do que um sentinela. Diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos teus filhos, aos filhos de teu povo, e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele a espada, vendo que ele a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares, para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu demandarei de ti, eu cobrarei de você. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Compara comigo o verso de número 8, o final dele, e esse último verso, o verso de número 9. O final do verso de número 8, ele diz: se eu disser ao perverso, o perverso certamente morrerá. E tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua, mas eu cobrarei de ti, porque tu não avisaste. Mas o seu sangue eu demandarei de você, ou seja, a justiça, aquilo que tu deverias falar, tu não falaste, eu vou cobrar de você. Agora, olha no verso de número 9, ele diz: para dele se converter, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Você perceba que aquele que é perverso, ele morre na sua iniquidade. Não importa se eu prego ou não prego, ele vai morrer por causa dos seus pecados. Isso é o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês. Ou seja, não existe justificativa ao homem. Não existe justificativa. Existe sim uma questão daquele que é o atalaia, daquele que é constituído para falar a respeito da vontade de Deus, da verdade de Deus, e se ele se omite, existe sim um problema na vida dele, existe sim uma consequência por ele não ter falado. Todavia, ninguém morre porque alguém não falou a respeito do juízo de Deus. Cada um morre por causa dos seus pecados. Quando Deus ele levanta alguém para falar, é para uma coisa: Deus quer que essa pessoa aprenda ou ouça a verdade e se arrependa, porque Deus ele não tem prazer na morte de ninguém. Qual é o prazer de ter um filho e esse filho morrer e se perder completamente? Tem nenhum pai em sã consciência terá a alegria de ter filho morto.
conhecia uma pessoa e que o filho dela era da pá virada, ou seja, do outro lado mesmo, das trevas mesmo, violentamente. Mas é mãe, e o que é que ela vai fazer? Só pode o quê? Orar. Porque tudo que podia ensinar e falar e viver a verdade, ela fez. O filho não quis saber e começou a caminhar no caminho das piores coisas da vida. Entra nas drogas, entra no tráfico, entra em assalto. Uma vida dessa vai muito longe? Infelizmente não. E aí? Para a vida. Eu vou voltar nesse texto aí. Então, quando aí o que aconteceu? Infelizmente, a vida dessa pessoa acabou falecendo, foi assassinada. E aí eu encontrei com ela e ela falou, disse, pelo menos eu estou em paz hoje. Eu sei que meu filho não era, como se diz, flor que cheirasse. Mas pelo menos agora eu posso dormir sossegada, porque eu sei que acabou. Acabou. Ela não tem certeza se ele foi salvo ou se ele desceu mesmo para o inferno. Mas ele uma coisa sabe, ela já não tinha mais paz na terra enquanto ela não sabia em que situação o filho dela estava. O filho dela estava sempre de um lado para o outro, entrando numa situação, saindo de outro, escapando e se livrando de um lado da polícia, de outro lado dos próprios bandidos, de outro lado de outras pessoas, porque nem todo mundo é como um Abraão, assim, que não é muito adepto à violência, não tem uma arma. Mas eu não estou dizendo que uma pessoa que tem arma, mas tem gente que é corajosa nesse ponto de pegar uma arma e se compra uma arma, ela vai querer o quê? Usar. Não existe. Eu não vou usar, por isso eu não compro. O que adianta eu comprar uma arma se eu não vou usar? Não é não, irmão Gei? Se eu comprar, eu tenho plena certeza de que um dia que eu precisar, eu vou ter que atirar sobre a vida dessa pessoa. E como a minha consciência não me permite a fazer isso ou entender dessa forma, e eu não julgo quem tem gente que me julga por eu não ser assim. Por eu não ser assim. Pô, mas tu é frouxo, irmão. Disse, eu não sei se eu sou frouxo ou não. Eu só sei que eu não tenho condições de fazer isso. Talvez, eu penso assim. Mas eu não julgo ninguém. Não julgo nesse sentido não, porque eu sei que cada um vai tomar uma decisão. E é justo o cara defender a família dele, é justo defender a sua própria vida. O meu ponto é exatamente isso. Se você compra uma arma, você vai usar. Você não vai comprar uma arma é no meu estante para ficar bonito. Não é para isso. Então, ela pensou exatamente assim, disse, olha, esse é o ponto, meu filho foi, pelo menos agora eu vou dormir em paz. Porque tudo que eu tinha para fazer, eu fiz. E agora eu não tenho mais me preocupar nas madrugadas, se meu filho, se eu vou ter que ir no IML, se eu vou ter que procurar ele em uma delegacia, eu não tenho mais que me procurar. E essa era a única, tipo assim, a paz que ela sentia de que agora o filho não estava mais ali. Nisso ela descansava o coração. Parece muito triste, mas pensa numa mãe que tem que estar acordado todo dia e não saber para onde vai o filho. O que vai acontecer dele? Porque tudo que ela tentou fazer, ela fez. E tudo que ela podia fazer é entregar na mão de Deus. Tinha que entregar. Não podia fazer mais nada. O filho está grande. Se tivesse 3 anos, 5 anos, 7 anos, até 12 anos, eu dou um peteleco nele, coloco ele com muita força dentro de casa, aqui tu fica. Mas não é mais. É um adulto. Então, o que Deus ele diz exatamente isso. O homem vai morrer nos seus pecados. Mas quando Deus ele levanta alguém para falar do seu amor, falar da sua verdade e dizer exatamente o caminho que tu vai fazer, vai morrer. Não tem outra, vai morrer. Se a gente não abre a boca e não fala, aquela pessoa vai morrer nos seus pecados. Mas a gente é responsável de não ter dado uma chance para dela se arrepender dos seus pecados. E era isso que Deus estava dizendo para o profeta. Profeta, eu estou te colocando como um atalaia. Um atalaia era exatamente alguém que ficava numa torre de vigília, observando sempre o inimigo. O dia que ele via um inimigo vindo, ele tinha a obrigação de pegar a trombeta e avisar todo mundo. E quando o povo era avisado, o povo tinha 2 chances, ou se preparar para fugir, ou se preparar para guerrear. Mas se o povo não fosse avisado, o inimigo entrava e matava todo mundo dormindo, sem estarem percebendo que a espada chegou sobre a vida dele. E esse sentinela
era responsável se pelo menos uma única alma morresse ali. Por causa disso, ele era responsável. Por isso que quem fica de sentinela, de vigília numa guerra, se alguém morrer, o inimigo entrar e ele não perceber, ele é punido. Alguns com a própria morte, outros prisão perpétua e assim vai. Eu estou colocando isso porque esse texto mostra exatamente a situação em que a gente deve se colocar diante de Deus. A primeira resposta é: as pessoas morrem pelos seus próprios pecados. Segundo, a gente pode fechar a porta do Evangelho. Primeiro, não avisando. Mas existe uma segunda forma de como a gente fecha esse Evangelho. Abra sua Bíblia agora, livro de Romanos. Capítulo número 2. Verso 1 diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou seja, ele é um atalaia e ele avisa para as pessoas as coisas erradas que as pessoas estão fazendo, e ele acha que por ele ser o atalaia, ele está isento do juízo de Deus. E o apóstolo ele vai dizer assim mesmo: tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória e honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem de natureza, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a forma da lei, a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. E aí então ele entra no verso 17. Se, porém, tu tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa.
Porque muitas vezes a gente, e Jesus ele até mesmo falou sobre isso, que o evangelho não é um evangelho de regras. Não é um evangelho de decorar, tipo assim, sabe falar português, Angelina? Tem certeza? O português correto? Uai. Eu acho que sim, né? E escrever, domina muito bem o português, a escrita? É a tua língua, não é verdade? Outro fala inglês, francês. É a nossa língua, não é? Mas o português, de fato e de verdade, a gente não aprende na escola com a gramática. É ou não é? A gente aprende de criança, fácil, fácil. Porque os estudiosos dizem exatamente que a língua é algo vivo. Não é algo que ficou lá atrás, que é algo que é estagnado, parado e fixo. A língua é algo vivo. Hoje, muitas das nossas palavras, como o próprio você, não está em você. Hoje é você, mas antes era a vossa mercê. Olha, tudinho para dizer, você, irmã. Eu dizia, vossa mercê, irmã. Viu só, a palavra se tornou bem grande. Mas os anos foram se passando, séculos se passaram, virou só nisso, você. Hoje só diz ser, né? Só o ser, é ser aí. Eu estou colocando isso porque a língua é viva. Se a língua é viva, Deus está dizendo uma coisa para nós, bem claramente, a respeito dos idiomas que a gente recebe. Toda a palavra de Deus, ela é viva, amados. Ela é viva. Ela não foi feita para que a gente apenas decorasse ela, como se fosse um manual de regras. A ideia é clara, muitas vezes que a gente chega numa escola, não é para a gente aprender a falar o português, porque a gente já sabe falar o português. É corrigir exatamente aquilo que a gente tem e principalmente como a gente escreve. Porque a palavra escrita tem mais peso do que a palavra falada. E muitas vezes as tuas palavras vão estar no papel e a pessoa olha e diz, eu não estou entendendo o que essa pessoa disse. Ou ela entende uma coisa porque você escreveu de maneira que na tua cabeça era para que uma pessoa entendesse de um jeito, só que você escreveu e ela entendeu de outro jeito, por causa das palavras que você usou, não eram exatamente aquilo que você queria dizer. Eu estou colocando isso porque muitas vezes a gente pegou o Evangelho e os judeus pegaram o Evangelho de maneira tão literal, de decorar aquilo, que não viveram. Porque a palavra que Deus deu para nós foi uma palavra de vida. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. O que é a vida eterna? É conhecer. Como é que eu conheço? Pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é o quê? Ela é verdadeira. Então, se eu decorar a palavra de Deus, eu conheço a Deus? Pergunta isso para o diabo, se ele realmente tem comunhão com Deus. Pergunta se ele não conhece as Escrituras. Pergunta se ele não sabe de qual é sorteado qualquer versículo da Bíblia. Ele sabe. E nem por isso faça com que ele realmente conheça o próprio Deus. Ele conhece porque ele é o Criador, porque ele esteve diante de Deus, porque ele mesmo foi criado pelo Senhor, não como um diabo, não como um Satanás, mas como um anjo de luz e que perdeu essa posição. Mas ele conhece quem é o Senhor, mas não conhece em forma a ter comunhão. Como a Bíblia diz, ele crê e estremece, mas não obedece. O que Deus ele sempre disse para nós era exatamente que as palavras que Ele tinha para nossas vidas iam mudar a nossa vida. Iam fazer com que essas palavras mudassem o nosso coração e o nosso comportamento fosse diferente. Comece a andar exatamente como Ele andou, viver como Ele viveu. Era isso que Cristo espera e é isso que Ele anseia fazer nas nossas vidas dia após dia. Isso é vida, mano. Isso não é entender, o Senhor é meu Deus. O Senhor é o único Senhor. Não, eu sei, o Senhor é o único Senhor. Se Ele é o único Senhor, eu sou Senhor? Tu és senhora, Alessandra? Tu és senhora? Vou ajeitar, por vendo só a língua? Ela pensou que senhora, porque eu já sou mãe, já tenho filho, não é não? Aí é senhora, não é? Não é verdade?
Mas eu não estou dando nesse contexto. Estou falando, senhora, tu é dona? Tu é dona mesmo? Senhora, como Deus é? Mas a Bíblia diz que só o Senhor é Deus. Ele é o único Senhor. Quem é o único que manda? Tu é senhora? Entende agora? Agora se tu diz, não sou senhora. Eric, tu é senhor? Não. Por que tu não é senhor, Eric? Porque o único Senhor é Deus, mas tu não faz tua vontade. Mas Ele não é o único Senhor. Como tu resolve isso? Das duas, uma, ou Deus não é o Senhor, ou tu, que diz que Ele é o único Senhor, Ele não é Senhor para a tua vida. Sempre é assim, amados. Sempre será assim. Porque a Bíblia diz que nem todo aquele que me chama de quê? Vai o quê? Entrar no reino dos céus. Então a gente tem duas pessoas que chamaram, eu sou senhora. Não, eu não sou senhora. Aí ele diz, não, eu não sou senhor. Eu já entendo isso. Mas eu obedeço? Então ele é senhor? Então temos um outro senhor competindo com o Senhor. Então ele não é o único Senhor, porque se eu faço a minha vontade, e vocês não estão só no barco não, muitas vezes eu faço a minha vontade. Eu faço. Para a vergonha da igreja e para a minha vergonha. Porque eu deveria o quê? Obedecer sempre o Senhor. Ou pelo menos a gente tem que ter a disposição séria e correta de sempre obedecê-lo. De colocar ele na prateleira lá de cima e dizer, não, é ele. Não é a minha vontade, é Ele. Mas se eu não faço isso e não considero de fato, por isso Cristo ele falou, buscai primeiro o quê? Em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque o teu Senhor sabe cuidar de você, mas se você não colocar Ele como primeiro, você nunca saberá o que Ele está te dando e em que lugar essa coisa que Ele está te dando, ou essa pessoa vai estar na tua vida. Sempre será alguma coisa, ou sempre será alguma pessoa que estará em primeiro lugar na nossa vida, mesmo tendo Deus dado, porque é Deus que dá todas as boas coisas para nós. Já viu uma mãe colocar o filho em primeiro lugar? Já viu uma filha colocar um namorado em primeiro lugar do que os pais? Você já viu isso? Por que faz isso? Quem deu esse namorado? Quem deu esse filho? Foi quem? Foi o Senhor. E as bênçãos do Senhor tornam-se elas as nossas bênçãos. Nosso maior amor, nosso maior desejo, e excluímos o Senhor do seu primeiro lugar, porque é isso que nós fazemos. Pensa num rico que ama as suas riquezas. Quem deu para ele as riquezas? Foi o diabo. O diabo não tem nada. Ele trabalhou, fez tudinho que é. Pergunta para o jovem rico, quem deu para ele as riquezas? Senhor, tenho trabalhado, tenho vivido, tenho corrido, tenho feito tudo certo. Tenho feito isso desde pequeno, agora eu estou ricão. Agora o Senhor quer que eu venda tudo? Com todo o meu suor, todo o meu trabalho, dá tudo para os pobres, te seguir, Senhor. Aí não, né? Poxa, mas antes eu não ter trabalhado e não ter ficado rico, não. Porque eu vou entregar tudo? Não é justo fazer isso? Me chamava quando eu estava pobre, miserável. Que eu não tinha nada mesmo. Podia te seguir. Mas são as nossas bênçãos que nós transformamos em deuses na nossa vida. Que transformamos elas em prioridades na nossa vida. Não são as catástrofes, não são as coisas que a gente perde. Não são. Nunca será. Sempre será algo que Deus nos dá, que é bom, e a gente perverte isso, coloca isso como uma primeira coisa nas nossas vidas. Então, quando a gente olha para isso e a gente vê que um atalaia não vive uma vida realmente correta, essa porta pode ser fechada para o Evangelho e para aquele que não acredita. Certa vez, Gandhi estava num congresso de teológico, e ele é hinduísta. E um certo pastor, seja lá o que for, não sei, só ouvi o testemunho, e diziam assim mesmo para o Gandhi, provocando ele. Ô Gandhi, me diz uma coisa, como a gente faz para o cristianismo avançar na Índia, porque é
tanto hindu, como a gente, igreja, consegue verdadeiramente tomar a Índia com o cristianismo. Aí o Gandhi diz assim mesmo: eu vou dizer como vocês conseguem dominar e conquistar toda a Índia para o cristianismo. Vocês só têm que fazer 2 coisas. Somente 2 coisas e com certeza a Índia será conquistada pelo cristianismo. E o homem olhou assim e disse: então diga aí, quais são as 2 coisas? A primeira, pregue o evangelho verdadeiro. Pregue o evangelho de maneira fiel e verdadeira. Exatamente como Cristo pregou, pregue ele fiel e verdadeira. E ele disse: e a segunda coisa, vivam esse evangelho, que vocês vão ver a Índia sendo transformada. Mas se vocês não pregarem o evangelho, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu que estive na Índia, o evangelho é muito deturpado na Índia. Muito deturpado na Índia. Infelizmente, muito, mas muito deturpado. E por causa disso, o comportamento da igreja é igualmente torto. Quando você recebe uma coisa torta, você vai fazer de maneira torta, acreditando que essa é a coisa correta. Pensa numa criança que cresce com pais que não sabem falar direito o português. Não é demérito, é experiência. Essa pessoa vai falar correto o português? De forma nenhuma. Isso é uma vergonha? Nenhuma. Não tem nada a ver com vergonha. Eu estou dizendo que é exemplo. A gente vive por referências, esse é o exemplo. Mas aquela pessoa que está crescendo e está recebendo aquela influência, ela vai continuar falando errado até o momento em que ela encontra alguém que começa a ensinar para ela, diz: não é assim que se fala, é assim a língua. Todo mundo entende a língua errada, não tem problema, porque entende. Se eu disser que eu estou falando, pega aquela bicicleta ali, tem alguém que não vai saber o que eu estou dizendo? Você pode até rir, não é não? Mas você sabe do que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Quando a gente não tem um comportamento correto, isso será ensinado para as pessoas. E se as pessoas não têm nada mais da verdade, a não ser aquele comportamento, a não ser aquele ensino, as pessoas vão continuar aprendendo dessa forma e vão viver de maneira errada. Então, acho que porque uma universal, uma mundial do poder de Deus vive por meio de dízimos e ofertas. Por quê? Porque as pessoas acreditaram que se elas derem um dízimo, se elas fizerem ofertas de sacrifício, elas serão o quê? Serão ricas, serão prósperas. É ou não é? Do menor ao maior. E aí eu vou dizer, porque essas pessoas que nunca prosperam da maneira como eles imaginam, e tem muitos que dão, é muito, não é pouco não. E não é só gente instruída, com muito dinheiro, mas gente pobre, que dá mesmo muita coisa. Elas ainda vivem um pouquinho melhor. Por que elas vivem um pouquinho melhor? Porque elas pararam da gandaia, elas pararam de farriar, e por isso elas têm um pouquinho mais de dinheiro. Mas nem porque elas deram tanto dízimo, tanta oferta e tanto sacrifício, as vidas delas ainda continuam do mesmo patamar. Se elas saíssem dessa igreja, amados, e continuassem com o comportamento delas, sem fazer esse tipo de sacrifício, elas estariam na mesma situação, talvez um pouquinho melhor. Eu estou falando isso para que a gente entenda que quando um evangelho é ensinado e a gente só aprende aquilo, a gente vai acreditar que aquilo é verdadeiro. Até o dia em que a gente encontra um outro evangelho e se depara, diz: será que isso é verdade? Será que a minha igreja mentiu? Mas quando as pessoas não querem acreditar, o que é que vai sobrar para elas? Continuar na mesma igreja, fazendo a mesma coisa e tendo os mesmos resultados. Eu não falo sobre salvação, irmãos, porque Deus é soberano para salvar pessoas. Mas ela vai passar muita tribulação por viver um evangelho de maneira errada, por não ter conhecimento de fato da verdade. Então, o evangelho ele pode ser fechado quando eu não prego e quando eu vivo de maneira errada. Isso é o reino de Deus, o reino, o poder e a sua glória. Mas toda vez que eu faço da maneira correta, não é porque eu fiz de maneira correta,
que as coisas vão por causa do que eu falei, as coisas mudaram porque eu fiz. Não, porque Deus quis realizar da forma como Ele desejou, seja prosperando, ou seja a gente passando aflição, seja a gente levando alguém a aprender a Cristo, a aceitar a Cristo, ou mesmo rejeitando, vai passar a vida toda, poxa, eu te respeito, conheço você, mas eu não quero a tua fé não, mas a gente pode ser amigo? Pode, não vai ser nunca amigo, mas pode, porque pode ter amizade entre luz e trevas? Me diz, pode? Sinto muito, não pode. Não pode. Mas é treva. Não pode, irmão. Porque no momento, aí a gente fica pensando, mas pode sim. Tá bom. No dia em que viver uma perseguição verdadeira, você pode ter certeza que a tua cabeça vai rolar para esse amigo. Ou você acha que você é melhor que Cristo? Me diz. Porque um que andou com ele 3 anos e meio, ou 3 anos, ou talvez no máximo 2 anos, Judas Iscariotes, ele não creu em Cristo. Ele vendeu Cristo. E ele vendeu, e ele soube, depois que ele fez tudo o que ele fez, ele se sentiu o quê? Culpado, não foi? Ele disse, o que é que Cristo falou para ele? Amigo, com um beijo, tu traz o Filho do Homem? Quem é amigo de fato? Judas ou Jesus? Quem é amigo de fato? Judas ou Jesus? A gente pode considerar essa pessoa amiga, mas ele nunca vai nos considerar amigo. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Você pode andar junto, você pode viver junto, você pode andar junto, você pode... Poxa, ele é tão amigo. Ele não é o teu amigo. Você é amigo, mas ele ele só será teu amigo o dia em que ele conhecer o Cristo. Porque enquanto ele não conhece o Cristo, ele vai andar contigo e vai pensar que ele sempre será teu amigo. Mas no dia em que verdadeiramente Deus permitir que haja uma perseguição, você pode ter certeza que a tua cabeça vai rolar. Ele não vai pensar 2 vezes. Um pai vai entregar um filho, um marido vai entregar uma esposa vai entregar um marido, um filho vai entregar pai e mãe. Sabe por quê? Porque o Cristo faz divisão na nossa vida. Para nós aqui, que não tem perseguição, que está tudo certinho, será o resto da minha vida. Eu nunca vou entregar meu pai, nunca vou entregar minha mãe, nunca vou entregar meu filho. Ou você está falando a verdade, ou o que o Cristo disse é mentira. Porque ele disse, estarão 2 numa casa. Eu vim trazer o quê? Divisão. Serão 2 contra 3 e 3 contra 2. Mãe contra filha, filha contra mãe, pai contra nora, nora contra sogro, e assim vai. Por quê? Porque o Filho do Homem veio trazer uma divisão entre quem? Entre luz e trevas, entre quem crê em mim e quem não crê. Mas aqui nesse patamar de, vamos supor, de calmaria, a gente caminha bem, é amigo, é tudinho. Não se engane, porque a perseguição não chegou. E ore para que ela não chegue. Porque se chegar, você pode ter certeza que se teu filho não é crente, ele te entrega. Mata ele. Não merece viver. Ai, né, Angelina? Estou olhando para tua mãe. Será que eu entregaria? Só quem pode dizer, sabe quem? No dia da perseguição. Será que tua mãe não te entregaria? Irmão, isso não é a primeira vez que vai acontecer. Isso aconteceu no tempo de Jesus, irmãos. Isso acontece no tempo aqui no dia de hoje, em países árabes, em países como Marrocos, que ele encontra uma pessoa que não é cristã, um amigo dele vai e denuncia, mata ele. Um próprio pai entrega um filho para ser enforcado e morto. Tudo por quê? O pai não é amigo? Nunca será. Ele só é amigo, lembre, o mundo amaria se vocês fossem dele. Você entrega alguém que ama? Hein, Luzia?
Você entrega alguém que ama à morte? Me diz. Você não entrega, não é verdade? Por isso, o mundo nunca entrega os seus. Se é do mundo, é meu. Mas se não é do mundo, não é meu. E se não é meu, eu entrego. Aí um pai pode entregar um filho, porque o pai é do mundo e o filho não é. Ou o filho pode entregar o pai, porque o filho é do mundo e o pai não é. Irmão, para a gente parece uma loucura a gente ver isso ou eu falar isso, mas é isso, são as palavras de Cristo. O mundo está tão, entre aspas, calminho, que a gente imagina que a gente tem um amiguinho da escola, a gente tem um amiguinho do trabalho, e eles são amiguinhos. Não, você é amigo. Você é amigo. Essa pessoa acha que ela é teu amigo. Porque no dia em que apertar as coisas, tua cabeça é a primeira a rolar. E não tem dúvida, porque eu creio nisso. O que a gente tem que fazer, a gente é amigo, por isso a gente tem as mesmas palavras de Jesus. Meu amigo, tu me traz com um beijo. A última pergunta do catecismo é a pergunta 129, que significa a palavra amém. Eu iniciei também domingo passado, só que eu não trouxe alguns textos, eu trouxe apenas um texto e acabei não trazendo o texto que era mais relevante dessa parte. Abra sua Bíblia agora, livro de Números, capítulo de número 5, verso 22. E outro abram em Deuteronômio. Eu vou abrir no Deuteronômio, capítulo de número 27. Quem achou Números 5, 22? Sabe o que é isso? Sabe, Tiara, tu leste esse texto? Era quando, vamos supor assim, Salve Mário e Eliane, casados. Com que idade vocês se casaram? 27? 27, 26. Novinhos. Aí, o que aconteceu? Tudo bem, tudo de lua de mel, tudo maravilhoso, tudo uma benção. Oxe, só glória. Passados-se 3 anos, Salve Mário começou a ver, disse, ela está chegando muito tarde desse trabalho. O espírito de ciúme começou a dominar o coração dele. Começou a jogar na cabeça deles. Eliane não está fazendo a coisa certa, não. Eliane não está fazendo coisa certa. Eliane não está fazendo coisa certa. Só que ele não está nesse período nosso. Ele está no período de Israel, do deserto. Deus falou para ele, se o espírito de ciúme vier no coração de um homem, não tem coisa pior, não sei se tem pior, do que um espírito de ciúme. Não é não? Fica atazanando a pessoa com quem ele tem ciúme e a própria mente dele não para de tanto pensar coisa errada. Não é verdade? Então o que se faz? Deus falou assim para Moisés, Moisés, quando um espírito de ciúme vier sobre um homem, manda ele ir até o sacerdote. E o que ele vai fazer? Manda ele ir até o sacerdote e chama a mulher dele até lá. E aí ele vai os dois juntos até lá. E agora, o que a gente vai fazer? Faz o seguinte, pega essa água, pega das cinzas de uma novilha que foi queimada, essas águas de cinza da novilha será colocada dentro dessa água, a cinza da novilha será colocada, vai ser como um chá para ela. E tu vai dizer para ela, tu tem suspeita que ela está te traindo, que ela está te traindo? Sim, acho. Então a mulher vai vir até o sacerdote, irá tomar esse negócio, colocará a mão na coxa e dirá exatamente isso. Essa água que tu beberes, se tu fores culpado
culpada, ou seja, se tu estiver traindo, quando tu entrar, vai te retorcer a entranha e tu vai doer. Todavia, se ela não é culpada, tu vais engravidar. Deus te dará uma bênção e o espírito de ciúme será terminantemente erradicado da família, daquela casa. Algumas pessoas tomaram e o que aconteceu? Morreram. Por quê? Porque estava traindo. Outras tiveram filhos. Por quê? Porque era verdadeiro e justo e o ciúme era infundado. Deus estava dizendo exatamente isso. Quando ela colocasse a mão e ela dissesse, tua entranha revira, ou seja, uma palavra de maldição, quem estava recebendo essa palavra, que era a mulher, ela tinha que dizer o quê? Amém. Quando era a bênção, ela não tinha de dizer amém. Agora olha esse texto, que é o... A gente está olhando a respeito, porque toda a nossa oração, no final, a gente termina com amém, não é? Agora olha, Deuteronômio 27, diz assim: Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo, verso de número 11, do capítulo 27, de Deuteronômio: Quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem um povo. Estes, Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal. Ruben, Gade, Áser, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artifício, e a puserem em lugar oculto. E todo o povo responderá: Quem fizer vai ser maldito. E o povo vai dizer: Amém. Maldito aquele que desprezar seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá? Diga aí. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá? Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá? Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai, e todo o povo dirá? Maldito aquele que se ajuntar com o animal, e todo o povo dirá? Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá? Amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá? Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, e todo o povo dirá? Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá? Amém. Ou seja, a palavra amém, ela é dita em uma citação, uma palavra de maldição. Eu falo essa palavra de maldição e você tem que dizer amém, concordar com essa palavra. Por quê? Porque todas as coisas que Deus está dizendo é para que a gente não faça. Maldito é aquele que desprezar seu pai e sua mãe, porque o mandamento é honra pai e mãe. E se eu desprezo pai e mãe, eu sou maldito. Então o povo vai ter que dizer amém. Por quê? Porque a palavra amém não é para dizer que assim seja. E assim será. Ou seja, eu estou dando testemunho de que aquilo que é errado é maldito. E todo aquele que viver, inclusive eu, fizer isso, eu mesmo aceito a maldição. Eu sou uma pessoa maldita ao fazer isso. E é isso que o texto está dizendo para nós, que quando as pessoas no Novo Testamento, quanto no Velho Testamento, as palavras eram sempre para amaldiçoar, então o povo dizia amém. Só que no Novo Testamento há um ponto maior. Por quê? Porque tudo aquilo que diz no Novo Testamento, em Cristo Jesus, tem sempre o seu amém. Ou seja, toda palavra que Cristo falou e todo o cumprimento dele, dessa palavra, e que chega até nós como bênção, ele é o nosso amém. Ele é o verdadeiramente o assim seja. Assim será. Se você crê nas minhas palavras, você crê, você parte da morte para a vida. Que assim seja. Por isso ele é chamado de o amém. E eu encerro nesta manhã e vou voltar na outra semana
só para a gente estudar um pouquinho mais sobre a oração agora, um seu escopo geral. Não mais sobre a oração do Pai Nosso, a gente vai continuar com ela, assim como um pano de fundo. Mas a gente vai caminhar sobre a vida de oração e uma vida de oração de maneira em público. Como a gente se porta e como a gente ora publicamente diante do Senhor. E eu quero encerrar com esse texto. Livro de Apocalipse. Capítulo número 2. Perdão, número 3. Versículo de número 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele inicia essa última carta à igreja de Laodiceia, dizendo que ele se introduz ou se coloca como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que Jesus está dizendo é que ele é uma testemunha fiel e verdadeira, por isso ele é o Amém, ele é aquele que diz e cumpre todas as coisas. Por isso ele é capaz de mostrar para nós exatamente o que é a verdade, porque ele testemunha de cada um de nós diante de nós. Ele conhece a minha vida por dentro e por fora, ele é o Amém. Quando ele diz que eu conheço a tua vida e eu sei como tu andas, e digo, e eu estou te repreendendo, é porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu não te repreenderia. Porque se eu quero que tu morra, por que eu vou querer que tu mudes a rota da tua vida? Mudes o curso dos teus procedimentos. Mas eu estou te dizendo porque como eu venci, eu quero que tu também convenças. Como eu tive o direito de sentar no trono do meu Pai quando venci, assim também será com todo aquele que acreditar em mim e vencer em mim, sentará e terá o direito também de sentar no trono, como eu sentei no trono de meu Pai quando eu venci. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Cristo diz às igrejas. Oremos ao Senhor. Precioso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos